Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Bom, estamos numa live hoje especial. Meu convidado é Luciano Vilaça. Ele é professor, palestrante, PhD, psicoterapeuta e olha, temos muitas coisas boas para falar. Então, espero você aqui. Aproveite para mandar sua pergunta para ele, porque essa live promete, hein, gente? Com muita coisa boa, um assunto muito especial. Vamos falar de autoconhecimento, autoestima, bom, tanta coisa boa. Então vem chegando, o que não falta aqui é assunto bom para a gente comentar. Vínculos amorosos também vamos falar, né? Principalmente nessa quarentena, é importante aí que a gente fique ligado aí nesses detalhes, né, gente? Então, se você tem sua pergunta, se quer saber um pouco mais, agora é a hora, tá bom? Lembrando que as nossas lives ficam salvas aqui no IGTV do Instagram e também no nosso canal do YouTube, Dicas do Brasil Oficial, que você pode seguir. Vale a pena, tem muitas lives especiais sobre variados assuntos e vai ser um prazer te receber lá, ok? Enquanto meu convidado está chegando aqui, ó, gente, quero saber aí, quem está com uma autoestima boa? Tô precisando saber disso, né? Que essa quarentena tem deixado a gente aí bem confuso, preocupado, com medo. E autoestima também não tá tão legal, né? Então a gente vai falar dela, de autoconhecimento. O que não falta é assunto aqui. Cadê meu convidado? Pera aí. Eu acho que ele chegou aqui, gente. Deixa eu ver. Aproveitem aí para mandar a sua pergunta, tá, gente? É muito importante a pergunta de vocês. Estava te apresentando. Bom, já te mandei o convite aí para a gente se conectar e conversar aí com todo mundo que está chegando aí agora. Opa! Olá, Hudson. Que Tudo prazer, bem? viu? Igualmente, o prazer é todo meu. Quero Nossa, muito te agradecer. Coisa boa te ter aqui hoje. uma alegria, um prazer enorme aí estar falando com vocês aí, com seus seguidores, com os meus seguidores que vão estar aí também, né? Um prazer enorme poder Poxa, dividir a nossa vida, a nossa experiência e o nosso saber. Super bacana o seu trabalho, tenho acompanhado, muito legal. que bom, obrigado. Parabéns. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Para mim também é uma honra de verdade te receber e para falar de assuntos tão importantes e especiais que eu acho que essa quarentena, né, tem cada vez mais deixado a gente mais atento para que a gente possa falar sobre eles, né? Eu deixei alguns ali em destaque, mas na verdade a live é livre para que a gente possa falar de tanta coisa importante, né? E que você se sinta à vontade aqui, né, para falar de Ótimo, tanta vai coisa ser um boa. prazer, um prazer. Claro. Bom, estava te Recebeu meu livro, apresentando. não foi? Recebeu? Ih, deixa eu mostrar, peraí, tá achando o quê? Você acha que Ai, ele que não tá aqui, ó? bacana, Olha legal. só, gente, dentro e fora da caixa. E ele, para começar, assim, maravilhoso, né? Você já, pelo olho aqui, você já fala, meu Deus, eu preciso ler, porque, olha, muito bonito. E, gente, Aham, muito bom, viu? que Olha lá, hein? Vou bacana. falar dele, quero falar dele daqui a pouquinho, mas Boa ele tá aqui do meu leitura. lado, Vai tá? gostar, vai gostar. Coisa boa. É um Ó, livro. pessoal tá chegando. Quem quiser mandar pergunta também, é super bem-vindo. Luciano, quero saber, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Assim, falar de autoconhecimento, autorrealização, autoestima, que é uma coisa que tem ido embora também. A quarentena mexeu muito, né? Está mexendo muito com a nossa mente, com a nossa. E deixando algumas dúvidas, medos. Então, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a autoestima, para a gente começar. O que que você tem para me dizer aí que a gente possa. Porque a autoestima ela envolve em tudo, né? No nosso É, trabalho, na nossa vida pessoal, nas nossas relações, na vida social. é. Então, Hudson, a autoestima, ó, ela vem se tornando um capital da mais alta importância, porque toda a nossa vida, toda a nossa experiência presente, a nossa relação amorosa, a nossa relação na família, o nosso desempenho profissional, a maneira de nós estarmos no mundo, a maneira como ouvimos, interpretamos o outro, a maneira como existimos está fundamentada fundamentalmente na autoestima, que é Olha, esse amor e olhar para si mesmo de maneira generosa, né? Ou seja, que se expressa na autoempatia, no autocuidado, no direito de ser quem você é, no direito de ser feliz.
Por isso que a autoestima ela vem se tornando algo de absoluta relevância. Para você ter uma ideia, é uma necessidade tão imperiosa que eu acabo de fazer uma pesquisa aqui no meu Insta, perguntando o que as pessoas mais queriam ver. A primeira pesquisa que deu foi autoestima. E para mim não é uma novidade. Por quê? Porque Maslow já dizia que menos de 1% da população, segundo o estudo dele, obviamente, um estudo estimativo, eram pessoas autorrealizadas, que é a vocação da nossa existência, desenvolver o nosso potencial, a nossa habilidade, ou seja, sentir-se bem na sua própria pele. Autoestima e autorrealização são conceitos que andam de mãos dadas, né? E se você perceber, você falou assim, autoestima, autorrealização, né? Autoconhecimento. Nós poderíamos aqui continuar uma lista infindável, né? Autoeficácia, autoconfiança, autoaceitação. E parece que esse momento que a gente está vivendo, né, está nos levando a fazer uma incursão, a uma viagem para dentro. Sim, com certeza. Para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso mundo, dos nossos afetos. Né? O mundo viveu tanto tempo movido por uma perspectiva muito masculinizada, machista, externa, né? Onde se firmou pelo poder, pela razão. Então, a própria pandemia nos leva uma viagem para dentro. Uma viagem para o nosso mundo interno. E é lá, evidentemente, que nós vamos encontrar, para mim, as grandes soluções para nós mesmos e as soluções do planeta. Eu também acredito nisso, sem dúvida. E eu acho que esse momento, né, que a gente está refletindo, né, de dentro para fora, de fora para dentro, fazendo a gente pensar o que a gente pode melhorar ou não. Mas você, como a gente comentou sobre autoestima e como você disse aí na pesquisa, ela está em primeiro lugar, eu acho que ela realmente, né, faz parte de todo o restante. Tem algo, o que a gente pode fazer para a gente se sentir melhor consigo mesmo, né? Porque não adianta também a gente estar com o outro e não estar com a gente mesmo, né? Acho que a autoestima faz parte disso. Tem algo que a gente pode fazer para que a autoestima melhore, eleve, que a gente sair, quem está ali mais no fundo do buraco, ou quem nem está, mas fala, poxa, eu não estou me sentindo como eu deveria, ou como eu mereço? Ótima pergunta. Primeiro o seguinte, a gente tem que entender primeiro quais são as causas básicas de uma autoestima baixa, né? A autoestima ela é formada basicamente a partir do investimento narcísico dos pais. Se papai me amou, se mamãe me amou, de modo frequente, eu tenho mais condições de me sentir amada. Se papai e mamãe me valorizou, olhou para mim com ternura, com amabilidade, com amor incondicional, mas também impondo os limites e princípios, então eu tenho mais condições de me apropriar do meu próprio valor. Portanto, então, a autoestima é fruto do investimento do amor narcísico dos nossos pais. Né? O amor narcísico era amar a nós mesmos, como já dizia Freud, nos nossos filhos. Né? Uma dose, então, sadia de narcisismo, do amor dos pais por si mesmo nos filhos, não é apenas desejável, mas é absolutamente necessário. Uma coisa interessante, Hudson, você pode pegar a psicanálise, a psicologia humanista, a psicologia positiva, a TCC, todas são unânimes em um fato. Os 2 primeiros anos e a relação entre mãe e bebê e esta figura que chega do pai são fundamentais na constituição do sujeito. Né? Tanto Maslow quanto Roger, se formos para os humanistas, se formos para os psicanalistas, nós sabemos que esta relação de investimento afetivo, de toque, de afeto, não é sem razão que a criança precisa da mama, né? A mama é a mãe. Né? Na ingestão do leite, não está apenas a ingestão do leite, está da ingestão de afeto, de ternura, de amabilidade, da segurança básica, de sentir-se um ser no mundo amado, de sentir-se um ser no mundo que tem valor, de sentir-se um ser no mundo que é estimado por um grande outro, de sentir-se um ser no mundo, né, que tem o direito de ser feliz. Então, aí começa a autoestima. Por que eu fiz esse passeio histórico
na nossa subjetividade. Por quê? Se nós queremos trabalhar na nossa autoestima, nós temos que começar a partir dessas experiências mal vividas, dessas dores, dessas feridas não saradas, dessas rejeições, dessas questões que não estão elaboradas. Porque inconsciente não tem presente, não tem passado, não tem futuro. Né? As mãos que me pegaram no colo ontem, quando eu era bebê, elas continuam nos carregando até hoje. Né? Sim, é O verdade. olhar que nos olhou com ternura hoje faz com que a gente olhe para o mundo com mais ternura. O olhar que nos olhou com aconchego, se você teve um colo, isso você terá mais condições de ver no grande outro o mundo menos ameaçador e agressivo. Ou seja, então, primeiro é elaborar as suas dores, os seus traumas, as suas feridas, os seus recalcamentos. Eu digo elaborar porque não há um ponto final. Né? Não há um ponto final de chegada, nós estamos sempre elaborando. Então, para quem está me ouvindo aqui, primeira coisa é dar conta, compreender um pouco a sua história, compreender a sua memória, conhecer as suas lutas, os seus traumas, as suas forças inconscientes, que te faz pensar que você é menos do que na realidade é. Isso é fundamental. Terapia, uma análise, um processo de um mergulho interno para se auto-perceber, para começar a arrumar a casa internamente, primeira coisa. Ah, Isso é muito importante. Sim, para Caso começar... contrário, nós vamos ter muita dificuldade de ter uma autoestima mais apropriada sobre nós mesmos. Sim. Isso, por exemplo, já você falou do lado da família, a gente vê, mesmo quem não passou por isso, né, falando da autoestima, mas muitos casos de abandono, né, Sim, enfim, sim, não só de abandono. sim. Isso também influencia muito na autoestima, né? Na verdade, aí, Wilson, está a raiz da nossa autoestima, né? A Olha, família e as mãos que nos carregaram quando nós éramos ainda bebês, de uma certa forma, elas nos carregam até hoje. Elas nos amparam ou nos deram um senso de desamparo até hoje. Por exemplo, hoje mesmo eu respondi lá no meu story, né? Me perguntaram assim, uma mãe que chama o seu filho de anta, de burro, né, de imbecil, quais são as consequências disso? Bem, as consequências disso é uma infância com muita insegurança, com insegurança básica, com sentimento de culpa, com vergonha, com uma sensação de inadequação à vida, que é uma característica muito básica da baixa autoestima, isso na criança. E na adolescência, né, também insegurança, vergonha, e o ingresso na vida adulta com uma autoestima muito baixa. Então, essa relação com as figuras parentais, Hudson, eu costumo dizer o seguinte, ninguém faz mais mal a uma criança do que uma mãe e um pai, a grosso modo. Ninguém tem o poder de fazer mais mal do que a própria mãe ou do que o próprio pai. Né? Então, isso é muito importante, a gente estar atento ao que nós falamos para uma criança, né? É verdade. A maneira como nos dirigimos a ela. Né? E tem um grande pensador, que é um dos grandes mestres da autoestima, não sei se o pessoal aí conhece, se não conhece, vale a pena anotar esse nome. O nome dele é Nathaniel Branden. É um grande nome, é um grande expoente americano, psicólogo que trabalha muito com autoestima. Ele diz o seguinte, ninguém se torna bom sendo advertido que é mal. Olha... Sim. A crítica, ela é o elemento mais letal para a autoestima, porque nós somos seres heliotrópicos. Buscamos a luz do sol, do afeto, né? da ternura. Ninguém se torna bom sendo criticado. Sim. E esse é um grande erro dos pais, né? Um grande erro que a gente também não se dá conta. Nas próprias relações, a gente critica o tempo todo e isso não constrói. Né? É verdade, é verdade. O que eu percebo, assim, né, agora falando de família, né, porque a gente quer falar até de relacionamentos aqui também, que muita gente quer falar sobre isso, mas essa parte, eu percebo, por exemplo, na parte da adolescência, que eu vejo muitos pais não fazendo essa força para entender o que o filho quer escolher, para uma própria profissão.
isso acaba mudando o rumo da pessoa e ela acaba ficando muito frustrada, assim, né? Muita gente segue o rumo que os pais gostariam, ou demoram para conseguir sair, né, chegar aonde eles querem, ou na profissão que eles escolherem, depois de tantos anos, porque antes eles já vem aí da infância, né? Que Aham. também tem a ver com a autoestima. Você acha que essa parte também estraga muito? Porque eu vejo muita gente sendo obrigada, literalmente a palavra obrigada, a fazer uma escolha. E Sim. nem sempre É a não é sua a escolha que escolha. você. Sim, nem sempre é a sua escolha. E, na verdade, às vezes a pessoa ela nem tem uma escolha ainda. Ela fala: peraí, eu ainda não decidi a Não. profissão que eu quero. É. Então, Hudson, vamos lá. Nós falamos que a autoestima ela é fruto do investimento narcísico dos pais, não é isso? Esse Sim, investimento tem que ser sadio, aquilo que o Winnicott, um psiquiatra, dizia o seguinte: uma mãe suficientemente boa. Água é bom para a planta precisa de água, mas água demais é mata verdade. as suas Mata. raízes. O que você está falando está ligado ao investimento narcísico dos pais. Eu vou explicar por quê. Porque, às vezes, o pai é que está escolhendo a profissão do filho como seu desejo narcísico. Deu para Sim, entender? Parece que saímos do tema, mas não é o mesmo. Por não, mas é o quê? mesmo. Eu mesmo, né? Porque, na realidade, é o seguinte, muitos pais frustrados, muitos pais que não se realizaram como sujeito, como pessoas no mundo, e muito autoritários, né, acabam querendo alienar o filho ao seu poder. Ou seja, existem mães autoritárias, pais autoritários. Não vamos confundir autoridade com autoritarismo, né? São coisas Sim, distintas. E é importante que a gente entenda muito, muito grande. Eu faço uma distinção entre independência e autonomia. São coisas distintas, Hudson. é A verdade. independência é essa tentativa da criança ou do sujeito de encontrar o seu espaço, a sua vocação, o seu desejo, mas não de uma maneira sadia. E, às vezes, quando o pai, né, quando a mãe é muito repressor, esse adolescente, ele vai ter que buscar um caminho, uma saída para a constituição do seu self, tá claro? Então, ele pode se Sim, rebelar, infelizmente. Aí ele vai pelo caminho da independência. Qual é o melhor caminho? É o caminho da autonomia, né? hum, É diferente. Aliás, não existe independência. Eu estou aqui, você está aí, nós dependemos do Insta, dependemos do padeiro, do agricultor, né? Dependemos sim, da lavanderia, dependemos do ar-condicionado, da luz. Nós somos seres absolutamente dependentes um do outro. E o que nós devemos buscar, Hudson, é a nossa autonomia. O que acontece é que poucos pais conseguem desenvolver a autonomia. Nomia vem de nomos, lei. É a lei do pai, né? Como uma representação do psiquismo da criança, que faz com que aquele bebê, que aquela criança, se torne um sujeito. Não para satisfazer os sonhos narcísicos desse pai ou desta mãe, ou seja lá de quem for. Então, ele é autonomoso. Nomos é lei, auto próprio, nomos lei. Então, o pai, eu digo como função, que não precisa ser unicamente a função do pai concreta ali, o pai, a mãe pode fazer a função do pai, deve fazer com que esta criança seja autônoma. Olha que metáfora interessante, olha. Os contos de fada nos diz que o herói tem que entrar na cidade, preste atenção que isso é muito interessante, né? sim, Enfrentar os seus oponentes, matar o dragão, conquistar o tesouro e casar com a princesa, tá? Isso é um mito, né? Dos contos de fada. Então vamos lá para a gente entender, na realidade, o que este mito quer nos dizer. Isso fala um pouco das etapas evolutivas de um sujeito, né? A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, Hudson: quem é o dragão nessa história, nesta fábula? olha só. É verdade, isso é importante, porque a gente tem um pouco dessa, um pouco não, bastante dessa, que você tem que ser esse personagem sempre, aquele protagonista que vai ter um sentido único na vida, na verdade bom, o que eu vejo, né, posso falar também sendo artista, que você tem um caminho que você não pode sair dele. E às vezes o mais divertido é quando você também é outro personagem,
ou também o que que você quer para sua vida, né? Porque É, é o tal do padrão, vamos dizer é. assim, né? A palavra E- mais limpa Então, ali. então, me entendendo, bem, pela psicologia junguiana, pela psicanálise, a gente vê que o dragão é a mãe. Sim, Se ele não matar esta fusão no qual ele se vê um bebê, né, alguma coisa que não é um sujeito portador de desejo, ele não consegue conquistar o tesouro. Então, a vida sim, profissional e a vida existencial, uma vida pobre porque não conquistou o tesouro, ou uma vida profissional empobrecida porque não conquistou o tesouro, está ligado a essa possibilidade de construir a nossa autonomia, independente daquilo que os nossos pais acham que é melhor. Então, sim. uma das maiores tarefas, né, dos pais, você colocou aí, falou do adolescente. Bebê precisa de carinho e afeto. Criança precisa de limites e disciplinas. E adolescente precisa de autonomia e responsabilidade. Né? É Porque se ele verdade. não tiver autonomia, ele não consegue ser o protagonista, o líder, o gestor da sua própria vida e não consegue dar sentido. Né? Sim. E na Não maioria das consegue vezes dar é isso que sentido à acontece, vida. né? Isso Eu não, acontece bastante, né? Os eu não pais acabam coordenando a sua vida, né? Em muitas histórias de vida. Deixa um dos maiores desafios dos pais é permitir que seus filhos sejam ele mesmo. Portanto, eu costumo dizer para os papais: papai, sonhe com ele, mas não sonhe por ele, né? Olha, isso é bom. Respeite seu filho, né? Eu não sei se você conhece um um conceito chamado flow, é um conceito novo na psicologia, é um conceito extraordinário. O Olha, flow não conheço. significa um estado, né, de fluência psíquica, de produtividade que você dá no seu ponto ótimo de funcionamento. As maiores companhias do mundo hoje buscam desenvolver o flow, né? É um estado de alto nível de produtividade, de alto nível né, de alta eficácia. É extraordinário, é um estado fantástico. Você fica horas sem perceber o que você está fazendo. Por exemplo, cirurgiões, pilotos de avião, atletas de alto desempenho começaram, né? Mihaly começou a estudar a partir deles. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, as pessoas atingem mais flow. O flow, o cara é fera naquilo que faz, Hudson. O cirurgião é fera, é bom naquilo que faz. Tá claro? Né? Sim, O psicoterapeuta, o jornalista, seja lá, porque ele tem uma relação de competência com desafio. Ele está apropriado com o desafio. E isso tem tudo a ver com essa escolha espontânea do adolescente, da vida dele. Porque pessoas que chegam a flow são pessoas, mais uma vez aí, ó, autotélicas. Mais um conceito de auto. Autotélica. Eu sei qual é o sentido da minha vida, minha atividade profissional, né? Por exemplo, você está trabalhando ou está se divertindo aqui? os dois. Os dois. Por quê? Porque Assim é que é bom, né? porque faz o que ama. Faz o que ama, tem maiores possibilidades de atingir o flow, porque está identificado com o seu sentido e tem uma personalidade autotélica. Eu cuido aí de dezenas, muitos adolescentes que estão absolutamente perdidos. Né? Sem Então, é dúvida. como encontrar essa atividade. Isso hoje é muito importante, porque não dá mais para você ficar fazendo uma coisa que você não gosta. Realmente, claro que a gente sabe, né, que nesse momento, né, a gente não está falando da quarentena, tá, gente? A gente está falando Não, da claro, escolha estou de falando vida, dentro de um né? propósito de vida, dentro de uma questão De mais escolhas de ampla. vida e que, sem dúvida, cada vez mais isso é muito claro, assim, eu vejo isso em todas as profissões, como é prazeroso você fazer o que você ama, o que você se É, encontra, e às vezes até muda, a gente acaba encontrando novos caminhos também, mas que é, sejam nosso, né, e não dos outros, é. vamos dizer Mas assim. também, quem tem mais autonomia, ele acaba tendo mais também adaptação ele consegue ter mais flexibilidade adaptativa, até para viver dentro de um momento como esse, né? De Sim, complexidade, de incerteza, de ansiedade, né? Que nos desaloja, que nos coloca em muitas nuvens de incerteza, né? sim, é Agora, verdade. Hudson, um dado importante, eu quero voltar aqui.
você me perguntou o que era importante para a autoestima. Eu queria só falar mais um ponto para quem está nos ouvindo, porque é muito Vamos importante. lá, vamos Porque isso é anotar. muito sutil, especialmente para as mulheres, mas para os homens também. Tá? Olha, Segura isso aí. Para as mulheres, de modo imediato, e para os homens também de modo imediato. Se nós queremos aumentar a nossa autoestima, primeiro você, mulher que está me ouvindo, nós temos que repudiar toda ideia preconceituosa, histórica e culturalmente falando, em relação à mulher e o feminino. sim. Isso é muito importante, tá claro? Isso porque ao longo da história nós fomos, a sociedade ocidental, oriental também não é diferente, é muito machista e que reprimiu as dimensões femininas e também desvalorizou a mulher. Histórica e culturalmente, a mulher sempre esteve num lugar de sombra, de penumbra, não é isso? Sim. Então, primeiro é o seguinte, se apropriar, né, de um valor como sujeito no mundo, mulher, isso é importante, porque a construção da percepção do ser feminino afeta a autoestima da mulher. Se a autoestima é julgar-se merecedor, que é portador de um valor, o que a nossa cultura fez? Desvalorizou a mulher, logo, elas internalizaram a partir daquilo que Edgar Morin chama de um imprint cultural, que é consciente, que é inconsciente e que é supraconsciente. Internalizamos um olhar depreciativo, inicialmente, da mulher. E, por conseguinte, do feminino. Tá claro? Entenda feminino como dimensão. E por que isso é tão importante também para o homem? Essa é a grande questão. Porque, Hudson, preste atenção, não dá para você ter uma autoestima sadia se um homem reprimir a sua ânima, como Jung dizia, a sua dimensão feminina. Porque um homem mais adulto, ele é mais inteiro, ele é mais livre, ele é mais existencialmente desembaraçado quando ele tem uma ternura para lidar com o outro. E uma ternura para lidar com si mesmo. Entendeu? Então, a autoestima, ela cria um conjunto de expectativas do que é possível, do que me cai bem, e que está ligado à inteireza do que eu sou. Então, é uma caminhada. Eu não sou junguiano, mas aqui já se tem Jung várias vezes, ou seja, adoro os estudos de Jung. Ele dizia o seguinte, você só consegue chegar a essa maturação depois dos 38 anos, que ele chamou de individuação. Que você se apropria desta dimensão feminina, onde você vai ser mais autorrealizado, mais terno, relações melhores, famílias melhores, amizades melhores, empreendimentos melhores. E não tem dúvida disso, pessoalmente. Então, por isso que é importante essa sociedade que não nos permite fazer uma viagem para dentro, faz seres que constroem a sua vida sobre a égide do poder, da razão, né, e do resultado aparente. Então, por isso que é importante. Vamos rever a nossa percepção da mulher e do feminino. Isso é muito importante. Sim, eu concordo plenamente. É claro que a minha visão, você sobre essa fala é perfeito, mas a minha visão é muito grande sobre isso. Eu digo isso, mais uma vez, até artisticamente, porque essa parte, ela acaba conduzindo todo o resto, né? De Total. você se abrir, se entregar, e sem pensamentos a mais, sem os balãozinhos vindo ali, é se liberar para ser feliz mesmo e deixar que as coisas aconteçam. E o lado feminino, eu acho que também abre uma grande porta aí, Total, e tirando esse conceito ou um preconceito que existe aí nessa sociedade também há muito tempo. Bacana. Bom, que coisa boa. Bom, deixa eu ver o que o pessoal tá mandando aqui, ó. Para ser homem é preciso a dimensão feminina, uma dimensão feminina, isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, no hebraico, a palavra ternura significa útero materno ou mama. Então, um homem com ternura é um homem que tem mama. Sim. Um homem com ternura é um homem que tem útero. E um homem que tem útero, ele dá luz a coisas com muito mais facilidade, ele é mais fértil. É verdade, Isso faz é toda a diferença.
né? O pessoal está Fertilidade concordando. tá ligado à autoestima, né? Este amor, essa viagem para dentro, esse acolhimento, isso é muito importante. E a Sim, a saúde, né? A gente autoestima é saúde para a alma. sem dúvida, né? Eu acho que mexe muito, né, com o nosso psicológico quando a gente tá tanto pro bem, tanto pro mal, né? Eu posso dizer assim, quando a gente tá com aquela autoestima melhor, elevada, É, ela também nos afasta, né, de tudo, das pessoas. Às vezes você não quer fazer um social, você não quer trabalhar, você não quer conhecer alguém, que isso também acontece, né? Falando aqui de relacionamentos. E acho que também essa ligação vem aí como do nosso assunto, né, da infância e da adolescência, porque a gente se transforma no que a gente vem, né, criando aqui no nosso caminho, né? exatamente. Nós vamos nos constituindo pelas palavras que nos falaram, ditas, Sim, malditas, benditas, pelos beijos, pelos gritos, pelos olhares, pelas é censuras. Então a gente verdade. vai se constituindo a partir daí. Isso vai afetar tudo na vida. Por isso eu digo, a autoestima afeta a nossa capacidade de autogestão, de autoliderança. A autoestima afeta a nossa maneira de nos relacionarmos com o outro. A autoestima é o seguinte, ela cria um conjunto de expectativas, isso é muito importante. Vamos lá. Ela cria um conjunto de expectativas. O que é possível, o que cai bem em mim, o que eu mereço. Então, ela cria um conjunto de expectativas. A autoestima, ponto 1, cria um conjunto de expectativas que tem como base aspirações íntimas do que cabe em mim. Essas aspirações íntimas me levam a agir de uma determinada forma e que produz um certo resultado. Eu vou falar aqui para vocês, isso é muito importante. Vamos lá? A autoestima cria um conjunto de expectativas que tem como base aspirações íntimas, o que é possível para mim, o que eu mereço, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de ser levado a sério. Então, essas aspirações e essas expectativas me fazem me comportar de uma determinada maneira. Esse comportamento traz resultados. O nome disso se chamaria, na psicologia, de profecia autorrealizadora. Então, a Hum, autoestima, ela acaba definindo o seu destino. Ela define quanto você vai ganhar, ela define com quem você vai, a sua atividade profissional, ela define a sua autoeficácia. Autoeficácia é essa sensação de que eu estou apropriado para fazer essa tarefa. Imagina um profissional que se sente inseguro na sua tarefa. Ele pode ter uma sim. autoestima de que as suas competências, de que as suas habilidades está sempre ligado. A autoestima é a alma gêmea da autoeficácia, que é um conceito também muito importante. É por isso que nós temos que, de fato, trabalhar muito com a autoestima. Né? E E como uma atrapalha também, por exemplo, você falou aí da escolha, até numa vaga de emprego, por exemplo, né? Que total, às vezes a não é para pessoa não mim, se sente capaz, isso, daquela não é para vaga. mim. Bora só, se não é para você, preste atenção, você que está me... Se você sente que não é para você, você já vai para a entrevista muito fragilizado. Né? E, opa, se não é para mim, olha a profecia autorrealizadora. Você vai se comportar, né, de tal maneira que não é para você. E, Hudson, por que ela é tão importante? Porque os novos estudos da neurociência têm nos mostrado que é o seguinte: anota isso aí, você que está me ouvindo. Um conceito fundamental. Deixa eu ver, eu estou com o livro dele aqui, né? Do Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, um livro rápido e devagar. Não está aqui não, está no meu quarto. Então vamos lá, rápido e devagar. Ele fala sobre efeito ideomotor. O que é isso? Os seus pensamentos, essas aspirações íntimas, criam a sua realidade. Por isso que a autoestima é Sim. tão importante. Se tornou um capital psicológico da mais alta relevância, porque a sua autoestima cria a realidade que você espera. Poxa, Você está entendendo? como é importante em É tudo, na muito verdade, né? importante. Olha que É eu muito já sabia, mas importante. falando com você, eu começo a perceber cada vez mais a importância, porque realmente ela está ligada a tudo. Tudo, a maneira como você anda. Putz, uma das coisas que eu lido demais com os meus pacientes é a maneira dele andar. Porque a pessoa que tem uma autoestima sadia, ela tem uma maneira própria de andar, ela tem uma maneira própria de falar, ela tem uma maneira Sim. própria de se expressar. Lembrando, narcisismo não tem nada a ver com autoestima.
O narcisismo é uma patologia. É o apaixonamento doentio por si mesmo. Não. A autoestima é um valor apropriado dado a si mesmo. Né? Essa sensação de que eu tenho o direito de ser levado a sério, eu tenho o direito de dizer não, eu tenho o direito de ser quem eu sou. Eu estou aqui no mundo não é para agradar você. Eu estou aqui no mundo para ser autônomo. Sim. Né? Autonomia e autoestima são almas gêmeas. E como é importante? Porque um bom terapeuta, ele tem que levar o seu paciente à sua autonomia. Dá para entender? Então, Sim. uma pessoa autônoma, ela é mais livre para ser quem de fato ela é. Ela acredita mais quando ela se acredita em si, né? Quando ela tem tudo isso. Exatamente. Autoconfiança. Né? Uma pessoa, por exemplo, por que hoje o bullying cresceu tanto? O bullying cresceu tanto porque as famílias estão muito fragilizadas. E a figura paterna, pais autoritários, pais inapropriados, e a figura do pai e da mãe, essa dinâmica, seja inclusive, que pode ser também assim, o afeto dessa dimensão feminina e masculina são fundamentais para a criança, né? Então, você veja, hoje a gente vê um número de bullying crescendo cada vez mais, é triste. Por quê? Por que o bullying cresce tanto? Porque a capacidade de afirmar a si mesmo que essa criança tem é da sua autonomia, que é da sua autoestima. Né? Então, como esse é um conceito tão fundamental, tão importante. Né? Agora, isso também a gente acaba refletindo tanto nos relacionamentos amorosos, né? Porque muita gente não tem coragem de falar o que pensa no relacionamento, não Sim. tem coragem de enfrentar, né, aquele problema. Muita gente infeliz, de se comunicar. Até de terminar, porque tem muita gente também infeliz e que não consegue pôr isso para fora, talvez pela falta de autoestima, né? Porque você imagina no outro, ou muita gente dependente também, se eu terminar, minha vida vai acabar. Acontece muito, né? Porque você se coloca como se o outro fizesse parte de você, na verdade fosse uma pessoa só. Tem algo em relacionamentos amorosos, dos vínculos aí amorosos, que a gente pode melhorar a autoestima? Claro que dentro de tudo que você falou, mas eu falo, quando a relação, né, inclui outra pessoa, a gente, né, tem que ceder algumas coisas, claro, como todas as relações de amizade, de amor, ali, de relacionamentos. É uma troca, né? É partilha e é também negação. Mas eu consigo ver muito grande essa falta de autoestima, assim, em 90% de relacionamentos longos. Tá. Isso também vem ali de longe. O que a gente pode fazer para dar uma melhorada? Ou você tem que resolver com você mesmo e mudar tudo? Na verdade, a questão da autoestima ela é anterior à própria relação. Vou explicar. Sim. Por quê? Na verdade, a autoestima ela não é apenas reguladora da dinâmica da relação. Ela é reguladora porque eu afirmo, eu te respeito, porque a pessoa que tem uma autoestima boa, ela se vê um presente para ser ofertada ao outro e ela também vê o outro como um presente. Então, esta relação ela é mais leve, ela é menos conflitiva. E quando o conflito surge, eu posso falar com mais objetividade, eu afirmo o meu desejo, eu não me permito ser alienada ao outro. Ou seja, tudo isso são marcas de relações abusivas e patogênicas. Mas o porquê que eu digo que a autoestima é anterior à dinâmica da relação? Preste atenção, vocês que estão me ouvindo. Tá? Nós sempre tendemos a escolher alguém a partir da nossa autoestima. Se a autoestima cria um conjunto de expectativas, a autoestima cria um conjunto de aspirações íntimas, é a autoestima que, de uma certa forma, né, profetiza quem eu vou me relacionar. Sim. Entendeu ou não?
Até porque muitas vezes as pessoas falam, eu não vou chegar ou cantar aquela pessoa ou porque paquerar, porque aquela pessoa é muito para é mim. muito para mim, E a gente entendeu? escuta isso muito, né? Isso. Você entendeu ou não o que eu estou dizendo? Entendi, Por isso que é entendi muito. anterior. Por isso que o mal se corta aqui, ó. Não é depois. Porque se Antes. você trabalhar na sua autoestima, pessoas sadias atraem pessoas sadias. Há dias. Pessoas com autoestima baixa atraem pessoas com autoestima baixa, de modo geral, ou abusadores, que não Sim, deixa de ser autoestima baixa. Então você veja, vamos pensar aqui num caso concreto, né? Um elemento, alguém que começa a se interessar, né, por um outro. Esta relação está ligada à minha história, ou seja, se eu me sinto amado, se eu me sinto, né, feliz, se eu me sinto bem. Então, pessoas que estão bem, de modo geral, atraem pessoas que estão bem. Pessoas que estão mal atraem pessoas que estão mal. Pessoas que estão sim. fragilizadas, que têm histórias e feridas mal saradas, vão atrair igual. Águia anda com águia, né? Pássaros que voam juntos têm a mesma plumagem, né? Olha, É existe uma verdade. coisa muito bacana na minha história amorosa. Eu estou casado, vou fazer 30 anos, muita coisa. Muita coisa. E a questão foi assim, eu comecei a namorar minha esposa numa segunda-feira. Na quinta-feira nós marcamos o casamento. 4 dias de namoro. Uau. Poxa, E eu não tive surpresas com ela. Espero que ela também diga o mesmo. Né? que ela Então, concorde. e é muito importante porque a autoestima sempre me atraiu muito. Porque eu tive a felicidade de conhecer alguns psicólogos humanistas que falavam muito sobre autoestima. Vou citar um aqui, John Powell. Se você, gente, você leia livro do John Powell. São livros maravilhosos. Curioso que você não encontra muito aqui no Brasil. Você encontra um ou outro muito raro de uma editora pequena, mas são fantásticos. Eu tive a Olha, felicidade de comer esses livros e como ele fala sobre autoaceitação, autoestima, por que isso é tão importante. Depois foi introduzido aos conceitos de Nathaniel Branden. E, é claro, ao longo da história, eu, como psicólogo, trabalho com a psicanálise, vem me aprofundando nesse tema que é realmente extraordinário. Vamos trabalhar na nossa autoestima. Porque sim, a autoestima cria o nosso mundo. A autoestima cria o universo que a gente vive e que a gente vai viver. Por isso é tão importante, muito importante. Temos que cuidar da autoestima das nossas crianças, temos que ensiná-la a lidar com as suas emoções, etc. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a gente tem que fazer essa viagem para dentro. sim. Poxa, eu acho que foi bem importante aqui a gente falar sobre tudo isso, que parece que são assuntos diferentes, mas na verdade são um só, né? Uma coisa liga a outra, e como é importante esse Colo- momento aí de trás, principalmente no Colocar assim, relacionamento. a Yolanda colocou assim, a autoestima facilita a nossa vida. John Powell, exatamente, John Powell. Olha, agora uma coisa Muito também que legal, ele é muito legal, muito bom, vale a pena. Ele tem um eu livro acho também, fantástico, Porque Tenho Medo de quero, Dizer Quem Sou, né? Felicidade, um trabalho interior, é muito legal, muito bom. olha, vamos anotar aqui. Podemos flexibilizar, foco, deixar fluir um tempo pensando em destinos, etc. Opa, deixa eu ver quem escreveu aqui. Foi a Flávia. E também é uma coisa muito diferente, né? Que eu acho Ah, que as pessoas... tá. O que? Pode falar. Então, a Flávia, essa Flávia aí, ela pensa pra caramba. É Ela mesmo, é bem, olha, deve ser muito ela é inteligente. poetisa, né? Foco. Eu não sei se a Flávia está falando aqui, né, sobre o conceito. Hoje o foco, o conceito de foco, é um conceito muito novo na neurociência, na psicologia, muito especialmente em Harvard. Né? Que o foco é o seguinte, foco é essa capacidade de olhar para si mesmo, ouvir a sua voz. Então nós temos que ter foco em si, foco no outro e foco no mundo que a gente está vivendo. Foco em si é pensar, se autoconhecer, porque o caminho do autoconhecimento é um caminho para conhecer o outro, para viver bem com o outro, né? Para ter mais leveza com o outro. Então, foco em si.
foco no outro, tratar o outro como um sujeito, como pessoa, vendo que a relação se dá entre o eu e um tu. Eu sou um presente. Eu sou um presente para você, Hudson. Sim, Mas é você verdade. também é um presente para mim, né? Essa troca. Então, foco no outro. E foco entendendo o mundo que a gente está, né? A gente precisa. Essa é uma live super bacana, porque é muito importante a gente entender o momento que a gente está vivendo. Nem todo mundo tá sensível àquilo que os alemães chamavam de Zeitgeist, né? Que é o espírito intelectual de um mundo. Nós estamos dentro de um período da história que só o nosso último tema aqui da nossa live pode responder. É verdade. E que a gente Né? precisa mesmo pensar na gente, pensar no outro, mais do que nunca, né? Com um ano e um pouquinho aí de pandemia, a gente ainda vê tanta gente que não pensa no outro, que Não ainda. penso. E ainda não consegue, às vezes, entender, né, o que está acontecendo. Eu acho que a mensagem, ela está aqui para que a gente possa fazer algo, melhorar cada dia Captar, mais, perceber. Né? evoluir, né? E acho que também é muito importante a gente dizer isso, Luciano, sobre a diferença, né, da autoestima e da pessoa ser arrogante, se achar. É muito diferente uma coisa da outra, Total, né? Porque às total. vezes a pessoa fala assim, essa pessoa se acha, a autoestima dela é... Mas não é isso. A autoestima é, acho que, estar bem com você, né? Me corrija se eu Estar estiver bem na errado. sua própria pele. Sim, É viver o seu direito de ser levado a sério, viver o seu direito de ser feliz. Né? Isso é sim. autoestima. Né? Bom, quero aproveitar que todo mundo, no meio aqui da nossa conversa, mas aproveitar todo mundo que está passando por aqui. Gente, eu sei que muita gente às vezes manda uma pergunta e, né, e ela, ou ela já foi feita, ou ela. Então a nossa live vai ficar salva no IGTV do Dicas do Brasil. Quem não segue, Dicas do Brasil Oficial. Depois também vai para o YouTube. Então, né, se sua pergunta tiver sido feita ou respondida, você consegue ver daqui a pouquinho, só para esclarecer aqui para algumas pessoas. Bom, muita gente falando aqui, a arrogância garanto que não tem nada a ver com autoestima, não nasci para isso, é verdade, Não, tem nada. com certeza. Agora, esse momento de quarentena, muitos casamentos estão acabando, namoros, É. casamentos. Isso, na sua visão, você acha que são coisas que já eram para acontecer, tem a ver com esse momento do junto ali por mais tempo, a gente Ótima acaba pergunta. conhecendo o outro. Ótima pergunta. Vamos lá. Aquelas famílias e aqueles casais que têm um repertório positivo, facilitador, eles não apenas eles se flexibilizam diante de um novo contexto. Tá claro ou não? Eles não apenas Sim. se adaptam dentro de um novo contexto, mas eles vivem melhor. É verdade. Então, tem famílias tem casais que se amam mais agora do que antes. Tá Que vendo? fazem mais sexo agora do que antes. Que tem menos agentes sedutores e hoje os seus olhos estão para aquele que você ama. Então, vamos lá. É complexo. Tem uma multiplicidade de variantes. Então, primeiro, medianamente falando, a convivência, o cotidiano, né? A tensão do confinamento, tudo isso aumenta o nosso nível de estresse. Seres humanos não foram criados para viverem confinados. Tá claro? Isso é uma prisão. Sim, Então, o confinamento, ele altera não apenas o nosso metabolismo, mas o funcionamento do nosso cérebro, elevando a nossa ansiedade. Ao elevar a ansiedade, aumenta os níveis de cortisol. E aumenta os níveis também de possibilidade de impulsividade. Isso afeta o relacionamento, obviamente, porque você vai estar mais nervoso do que a média dos casos. Então, diante de uma ameaça externa, Hudson, o nosso psiquismo, o nosso cérebro, ele ataca ou foge. Então, nós estamos frequentemente vivendo diante da ameaça. Então, diante da sim, ameaça, a gente liga a nossa parte mais animal, que é a parte reptiliana, a parte mais límbica, mais emocional. Isso gera mais tensão. Mais tensão porque você está confinado num apartamento, numa casa, você tem menos espaço. Isso aumenta o conflito. Tá claro? sim, Claro que aumenta o automaticamente, né? conflito.
Então, quando a família não tem um repertório facilitador de maneira de falar, não tem um crédito bancário emocional, é claro que essas famílias vão ter muito mais dificuldade de enfrentar a pandemia, com a crise financeira, com as incertezas, com a complexidade, com a ameaça, com o nível de ansiedade mais alto, com altos níveis de cortisol, que pode gerar depressão, que pode gerar uma série de coisas. Então, primeiro, afeta famílias mais preparadas, mais positivas, mais sadias, podem superar com mais facilidade, e não só isso. Elas podem sair da pandemia muito mais fortes. Porque o marido ama mais a esposa. Eles transaram mais, eles riram mais, eles tomaram mais vinho dentro de casa, né? Outros, até no momento de situação de crise, eles estão ali, né? Então, existe uma multiplicidade de fatores que depende do estado psicológico. E é claro que vai trazer mais divórcio, né? Porque traz mais ansiedade, desemprego, né? E tantas outras coisas que geram escassez. Então, Sim, gera assim. a gente acaba lidando com essa realidade, né? Difícil. Nós precisamos... Hoje mesmo recebi uma cartilha super bacana, eu acho que são professores da USP, eu não tenho certeza, eram um psiquiatra e 2 psicólogos, uma cartilha super legal sobre... a gente já viu muita coisa, mas achei super legal, muito simples, falando sobre a pandemia, muito legal, e falava sobre o autocuidado, e de fato é muito importante. Então, nós não sabemos... Eu tomei a minha vacina hoje. Ah, eu vi no seu Instagram, que coisa boa. As pessoas perguntam, você já passou dos 65? Eu falei assim, não, eu sou de saúde. Sim, importante, né? Então, é um momento muito de grandes complexidades que a gente tem que meditar mais, fazer alongamento, não deixar de fazer atividade física e tudo aquilo que a gente já tem ouvido aqui inúmeras vezes. Agora, infelizmente, o número de divórcio aumenta, né? Aumentou bastante, porque nada mais prejudicial ao casamento do que o próprio casamento. Olha só. Porque a convivência, a troca, a partilha diária, dividimos o corpo, o copo, né? É preciso dividir as tarefas. E quanto maior a intimidade, mais possibilidade temos de revelar os nossos dragões. Não é verdade? Verdade. E da cobrança também, né? Que acaba vindo até sem necessidade ou com necessidade, mas acaba dando essa brecha dessa liberdade, né? De posso cobrar mais tempo com a pessoa. Uma palavra de esperança, né? Vamos ter um otimismo realista. As coisas realmente são difíceis. Hoje nós tivemos um número de mortos aí bastante significativos. Essas últimas 24 horas aumentou de novo, infelizmente. A gente tem que se resguardar mesmo, né? Eu me resguardo muito, né? Porque eu acho que é o momento, na minha percepção, da gente realmente se resguardar. É por isso que eu costumo dizer que essa máscara, para mim, ela é um símbolo que deve ser um resgate de um mundo pós-pandêmico, pós-pandemia, que é a marca da empatia. Sim, sem dúvida. É a marca da empatia. E a empatia é a dimensão feminina, né? Poxa, que legal. Eu tô achando uma delícia a nossa live, mas eu não posso deixar de falar aqui do livro Dentro e Fora da Caixa, ó. Bacana, Gente, você bacana. também, quero aproveitar, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente encerrar o nosso tempo aqui, para quem quiser, né, ter o seu livro, como faz, e que você, Tem que na você quiser Amazon. falar sobre ele, Tem na Amazon. na Amazon. Bem, as pessoas devem estar perguntando por que Dentro e Fora da Caixa, né? Sim. Eu não tinha... O nome desse livro ia se chamar O Pensamento Complexo. Olha, que inclusive, né, tem aqui falando, conheça o pensamento complexo, desenvolva o potencial do seu cérebro e construa a vida e os negócios de maneira inovadora. Conheça. Então, ele fala sobre o pensamento complexo. Esse livro foi aí fruto de vários trabalhos meus acadêmicos, né? E eu reescrevi para que o povo pudesse entender com mais clareza, né, o conteúdo do livro. Por que Dentro e Fora da Caixa? Na verdade, já tinha feito a capa, mas eu não estava satisfeito com esse nome. E eu fui dormir. E quando eu vou dormir, no meio da noite, de modo frequente, eu acordo com muitos insights.
porque ali o inconsciente é pura criatividade, não tem nenhuma repressão. Né? E acordei com o nome Dentro e Fora da Caixa. Porque as pessoas têm que dizer, tem que pensar fora da caixa, tem que pensar fora da caixa. É verdade, mas isso é apenas uma parte da verdade. Rapidamente, o que é pensar dentro da caixa? Pensar dentro da caixa é pensar a partir da história, da tradição, do que é conhecido, do velho. Velho não é o mesmo que obsoleto, né? Tradição não é o mesmo que tradicionalismo, mesmo porque a complexidade da vida, né, repousa também na tradição e na capacidade de nós guardarmos, mantermos um código genético. Então, tradição e pensar dentro da caixa é uma necessidade. Como diz o poeta, né, que o vovô infeliz saiu por todo canto buscando óculos, mas não se deu conta que o óculos estava no seu nariz. É isso aí. Há situações na vida que a resposta estão na tradição, na história, no nariz do vovô, né? Sim. Naquilo que é conhecido, no velho. Não tem que inventar nada, está ali. Já está É ali. curioso que esta maneira de pensar ela é programada, está ligada aos tratos neurais. São estudos da neurociência muito bacanas, de Oxford, muito interessante, de Harvard, muito interessante. Então, nós temos que pensar dentro da caixa. Pensar dentro da caixa faz parte da condição da nossa existência. Né? E o grande problema é quando você absolutiza o pensar fora da caixa. Você não se dá conta que, ao absolutizar o novo, você transformou essa ideia em uma outra caixa. Entendeu? Tão preconceituosa contra a anterior. Pensar dentro e fora. Pensar fora é pensar a partir da inovação, né? De uma lógica inconsciente, associativa. Se um lado eu boto a razão e o consciente, dentro da caixa, programa, pensamento serial. 2 mais 2 são 4. Dentro da caixa. Mas é preciso pensar a partir da poesia, da arte, da literatura, do inusitado, do inconsciente, fora da caixa. Sim. Não só dentro, nem só fora. A complexidade dos fenômenos da família, da cultura, né? Da sexualidade, da política, do marketing, do problema de saúde, não pode ser encontrada a partir dessas polarizações esquerda-direita, feminino-masculino, razão e emoção. Mas para respostas complexas, precisamos pensar dentro e fora da caixa. Viu? Ah, gostei muito. Viu? Porque a E, complexidade né? vai sempre demandar de nós a conjunção e, que é esta complementação entre hard science, ciências duras, e soft science. A perspectiva ecológica, que olha para o outro, e a perspectiva egológica, que olha para si mesmo. Eu preciso olhar para mim e olhar para o outro. Eu preciso olhar para dentro e eu preciso olhar para fora. Para o velho e para o novo. Para o feminino e o masculino. Para o yin e para o yang. Para o oriente e para o ocidente. É preciso olhar o mundo a partir da multiplicidade de lógicas, que é consciente e que é inconsciente. De polilógicas. Porque a vida, Hudson, para a gente concluir, só nasce da confluência dos opostos. Sim. A complexidade só pode ser explicada pela diversidade. Uma família em que seus membros, cada um tem o seu lugar, o seu espaço, porque são diferentes, essa família vai ser mais sadia. Sim. Né? Um país que reconhece a diferença, o outro não tem que ser igual a mim, não. O outro Que bom, é o outro. Né? Que bom que a gente não é igual. Porque a vida só nasce na diferença, seja qual for. Na diferença de gosto, de sabores, de olhares para o mundo. Por isso que é na divergência que a vida nasce. Na divergência e na convergência dos divergentes é que a vida nasce, que a vida floresce. Para todo problema complexo, existe uma saída simples, elegante e completamente errada. Porque a complexidade é insimplificável. Quando o problema é gente, não simplifique, gente. Complexifique, porque as coisas
não são objetivas e claras como inicialmente pode parecer. Então, é muito importante a gente entender que a teoria da complexidade ela vem responder a este mundo marcado pela volatilidade, pela complexidade, pela incerteza, pela ambiguidade. E nós precisamos conciliar, entender esta complementação dos opostos, para que a vida flua a partir da divergência. Mais de 100 bilhões de neurônios que nós possuímos é diversidade, né? E se não houver diversidade e possibilidade de andar com diferentes, nós não conseguimos sair desse caos que vive o nosso Brasil, na minha percepção. Essas polarizações excludentes, elas são simplificantes, para não dizer idiotizaantes. Sim. Porque a vida não admite isso, gente. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. E todo ponto de vista é também um ponto de cegueira, porque ele impede de ver o mundo a partir de outras óticas, de outras lentes e de outras percepções. Por isso, é preciso pensar dentro e fora da caixa. Olha, gostei demais. Estou muito feliz com a participação nessa live. Que delícia falar de um assunto tão bom, tão importante e tão preciso, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Quero muito te agradecer. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Igualmente. Foi um prazer, uma alegria. Viu? Eu agradeço muito. Volte sempre. As portas aqui estão abertas para falar de todos os assuntos, dos seus trabalhos. Quero agradecer a todo mundo que está passando por aqui também. Dizer que essa live vai ficar salva no IGTV, dá para assistir daqui a pouco. Siga Dicas do Brasil Oficial aqui no Instagram ou no YouTube, Dicas do Brasil Oficial. E dá para você acompanhar aí quem chegou agora, essa live que foi muito legal, muito especial. E ó, vamos ter aqui, ó, sempre para a caixa esse livro. Muito obrigado. Se você quiser dar um recado aí para alguém que te segue. Foi um prazer estar aqui, estou vendo aqui alguns seguidores, um prazer enorme estar aqui, eu nasci para isso. Para mim, um dos maiores eixos que o sujeito pode encontrar é encontrar a sua missão de vida. Sim. A minha missão é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu chego a um estágio da minha vida pessoal, né, familiar, profissional, né, que eu me realizo por fazer aquilo para o qual eu fui chamado a fazer, né, que é levar conhecimento para as pessoas, levar lucidez para as pessoas, e é isso que eu amo fazer. E foi um prazer estar aqui na sua live, na nossa live. Nossa, né? Foi um prazer dividir aqui essa tela com você para falar de tanta coisa boa. E eu aprendi muito também, viu? Então vamos lá, no seu fundo aí tem Charlie Chaplin. Ele diz algo uma coisa muito bacana. Cada pessoa que passa pela gente, talvez não vou conseguir falar literalmente como ele fala aqui, mas cada pessoa que passa não nos deixa só. Porque nós levamos um pouquinho dele e ele leva um pouquinho de nós. Hoje eu estou levando um pouquinho do Hudson e o Hudson está levando um pouquinho de mim. Os nossos seguidores estão levando um pouquinho de mim e do Hudson. E nós também estamos levando um pouquinho de cada seguidor. A vida é encontro. A vida é isso que Charlie Chaplin disse, né? A vida é encontro. O sujeito só se realiza como sujeito, né? Não só apenas como indivíduo, mas como sujeito no mundo que se encontra com outros sujeitos no mundo. Por isso que não existe independência. Nós somos todos seres interdependentes. Né? Sim. Poxa, muito legal, muito bonito isso tudo que a gente falou e agora você finalizando aí, para a gente refletir mesmo sobre isso e que a gente possa cada vez mais, né, ter empatia, pensar no outro, ter autoestima, como começamos a live falando aqui, para que a gente possa chegar longe e que a gente merece. Isso aí, merecemos. Tem uma dignidade central em todo ser humano. Nós somos únicos e insubstituíveis na história. Né? Bom, um abraço forte. Fica com Deus. Você também fica com Deus. Boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer. E até mais. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau,